Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus, manhã com a Bíblia, hoje sábado, dia 2 de maio de 2026, aproximadamente 7 horas e 15 minutos. Daqui a pouco, se Deus quiser, a graça de Deus, esse vídeo vai para o ar e falar para várias pessoas. Ontem eu falei sobre o capítulo 5 de Apocalipse, a glória de Jesus. O capítulo 4, a glória de Deus. Do capítulo 1 ao 3, as igrejas, a evolução das igrejas, a carta das igrejas da Ásia, que representa também uma evolução da igreja atual. Então, hoje eu vou para o 6º capítulo. 6º capítulo, que é a abertura dos 7 selos. Eu vou fechar a porta aqui, porque os cachorros estão ouvindo a minha voz e estão incomodados. Bom, estamos de volta, então. Essa noite eu tive um sonho que tenho que relatar para vocês sobre a família de Jesus, sobre a família de Deus, com o patriarca ao centro, sentado, aliás, em pé, e com a família, o restante, né, os filhos, a esposa, todos ao seu redor. Tive um sonho assim, de proteção, de bem cuidados, de estarem limpinhos, bem cuidados e aguardando ali, não sei, mas o que nós podemos ver é quem é a família de Deus aqui na Bíblia, né? Vou dar para vocês alguns versículos, vocês anotem, leem e vê quem são os verdadeiros membros da família de Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11, 12 e 13, principalmente o 12. Aí na carta de Paulo aos Efésios 2, 9. E Jesus fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 35. Dê uma olhada nesses 3 versículos para ver verdadeiramente quem é a família de Deus, quem são os filhos de Deus, quem são os irmãos de Jesus. Bom, Jesus, gente, isso não é apenas espiritualmente, não como somos deuses, nada disso. Nada disso, nós somos humanos, mas Jesus mesmo disse que podemos ser filhos de Deus, seus irmãos, desde que cumpramos a sua palavra. Leia esses 3 versículos que vocês vão ver. Então vamos lá para o capítulo 6 de Apocalipse, a abertura dos selos, né? Então teve a abertura do primeiro selo, que aparece para João um cavalo branco e em cima dele um sentado com um arco dando a vitória, que com ele seguia a vitória. Seria vitorioso para vencer. Muito bem. Aí existem interpretações deste versículo. Uma das interpretações dos teólogos que mais tem maior ênfase é a de que seja o anticristo, que veio para enganar, monta num cavalo branco, fingindo uma falsa paz, com um arco sem flecha. Apenas o arco, ou seja, com uma arma que ninguém vê que arma é aquela, que ele veio como se fosse para causar a paz, mas na realidade é um engano. A outra vertente fala sobre o evangelho do reino sendo divulgado no mundo todo para a salvação. Esse será o vitorioso, a última coisa. Então, aí nós temos um versículo que fala bem sobre isso. Vamos ver lá em
lá em Mateus 24, 14. Olha o que Mateus fala aqui em 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual dessas duas interpretações? Então entregamos isso para Deus e vamos nos preparar. Se for o anticristo, ele já estará aqui, nós já vamos ver, vamos ter seremos submissos a ele, né? Ou como também pode ser o evangelho do reino sendo divulgado em toda a terra. Aí sim, como Mateus diz aqui, será o fim. Aí começa o anticristo, começa as pestes que vamos ver aqui a partir do segundo selo. Quando abre o segundo selo, quando Jesus abre o segundo selo, ele chama João e vê, para ver. Aí vem um cavalo vermelho. Um cavalo vermelho para tirar a paz da terra. Então, tira a paz da terra, uns matando os outros, e aí começa a guerra, seria a guerra. E eu interpreto isso aqui como uma terceira guerra, que pode vir. E essa terceira guerra, nós vamos ver aqui a partir do terceiro selo, vai trazer consequências muito graves, porque essa terceira guerra pode vir com as bombas atômicas. E nas bombas atômicas, vocês sabem o que pode acontecer, né? E aí vem o terceiro selo, que é um cavalo preto. Então ele está sentado sobre uma balança na mão. A consequência de uma guerra o que é fome. É onde terá um denário, né, as coisas muito difíceis para serem compradas, né? E uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Isso quer dizer fome, dificuldade. As pessoas não vão ter o que comer. Pode ter até dinheiro, mas não vão ter o que comer, não vai ter o que comprar por esse dinheiro. Ou uma inflação muito alta pela escassez e ficará difícil. Então, isso aqui é uma consequência de uma guerra. É consequência de uma guerra. Aí vamos para o quarto selo. São 7 selos, né? Está lá no capítulo 5º, capítulo anterior, são 7 selos que Jesus abre. Olha o quarto. Vem ver, falando para João, vem ver. E aí veio um cavalo amarelo. Cavalo amarelo que estava sentado, sobre ele tinha a morte. O inferno seguia. Quais as consequências, além da fome, uma guerra nuclear traz? A peste generalizada. É o inferno. As pessoas tendo a sua carne, o seu corpo sendo dissolvido pelas consequências de uma guerra nuclear, de uma bomba nuclear, né? Então, é um problema, é uma consequência, que pode ser isso, né? E havendo o 5º selo, vi debaixo de altar almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que o deram. Olha só. Quando vier o arrebatamento, o Espírito Santo subirá também, não ficará aqui. E as pessoas que não subirem, para ganhar a salvação, terá que dar a seu sangue, a sua vida pela salvação. Isso aqui pode estar representando essas pessoas, né? No 5º selo. Pode estar representando essas pessoas que ficaram ali salvos e pessoas que pediriam rapidez e o castigo daquelas pessoas que torturaram, que mataram, que causaram mal aqui na terra. Vamos para o 6º selo. E eis que um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Dizem que a explosão de uma bomba nuclear espalha no ar um muito venenoso e com isso muda a cor do céu, da lua. Pode ser isso, pode ser isso. Então vamos estar preparados. Que não estejamos aqui, estejamos arrebatados antes, né? Porque pelo que
Estamos vendo isso aqui depois do arrebatamento, já nas tribulações da terra, né? Este foi o sexto selo. No sétimo selo, eu exatamente. No sétimo selo, olha só. Olha o que fala o versículo 15. Eu vou ler o versículo 15 para vocês. O versículo 15. O que pode estar acontecendo já. Olha só. Versículo 15 do capítulo 6. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas nas montanhas. O que Bill Gates e outros estão fazendo, esses bunkers enormes sobre a terra, prevenindo já o final da terra, do mundo? Não pode estar acontecendo isso agora? Esses ricaços aí não estão fazendo bunkers para poder se protegerem? Olha só aqui que está falando o versículo 14 do capítulo 6. Não pode ser isso? Então vamos nos preparar que o final da nossa terra, da nossa vida aqui já está no fim. A vinda de Jesus pela segunda vez está por aí. Entendeu? Então vamos nos preparar. Aqui no próprio livro fala, aquele que persistir até o fim, este será salvo. Então, se persistir até o fim, pode ser arrebatado, a salvação no arrebatamento. Ou depois aí com o próprio sangue. Depois do arrebatamento, sem o Espírito Santo aqui, a salvação virá com o próprio sangue. Então, este capítulo pode estar sendo aqui um grande sinal para nós que já está acontecendo. Podemos ver aqui no versículo 14. Já está acontecendo. Esses rumores de guerra. Ficamos sabendo aí nessa semana que a Alemanha está dobrando a produção de armas de guerra. Munição mais do que triplicaram a produção de projéteis, de canhões, e a China se preparando com robôs. Então pode vir aí um exército de soldados robôs. Nós já vimos isso em novela, né? Então pode estar acontecendo coisas horríveis aí para as pessoas que ficarem aqui, que não forem salvos, não forem protegidas. Olha o sonho que eu tive. A família de Deus sendo protegida. E hoje eu ia ler esse capítulo. A família de Deus sendo protegida destas tribulações, dessas consequências da terra. Vamos orar, vamos pedir, vamos nos preparar, pedir a Deus proteção. Pedir a Deus para nos livrar dessas guerras e dessas tribulações. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou terminando aqui. Vou fazer uma oração agora, não fiz no início, vamos fazendo agora, para Deus nos livrar dessas tribulações e fazer com que esta palavra seja a várias pessoas, que muitas pessoas possam se preparar para nos proteger dessas tribulações, dessas guerras, dessas coisas que virão antes da segunda volta de Jesus. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo. Abençoe essas pessoas que estão ouvindo esta live, ó Deus, que tenha a humildade, a capacidade de entender a Tua palavra, obedecer, ó Deus, que isto que eu falei hoje seja uma verdade de Ti, ó Deus, um recado dado por Ti, através do sonho, através deste capítulo lido hoje, que seja um alerta para todos nós, os cristãos, os filhos de Deus, os membros de sua família, ó Deus, que possamos continuar seus filhos e sermos salvos nesta final dos tempos. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Proteja os nossos filhos, os nossos enteados, os nossos
amigos, a nossa família, proteja a todos, abençoe as pessoas que estão ouvindo, que possam também se proteger e se preparar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhem essa live, dê o seu like, se inscreva, dê lá o sininho para poder ter essas novas revelações para vocês, esses novos dizeres, que isso tudo pode acontecer, ó Deus. E para vocês, nós pedimos também que tenha fé. A fé é principal. A fé é que salva pode nos salvar, a fé. Que Deus acompanhe a todos, Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia, um bom sábado, que está num dia maravilhoso, com um sol bonito, um céu limpo, que continue assim para nós. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, até amanhã, se Deus aqui nos permitir, mais um dia, manhã com a Bíblia. Lendo e tentando seguir o que a palavra de Deus nos diz, que é a palavra que não morrerá, não acabará, tudo se passará na terra, menos a palavra de Deus. É que nós fomos aqui alertando a todos vocês. Um bom dia a todos, até o próximo vídeo.